Passo ao primeiro secretário para a leitura do versículo bíblico. Salmos, capítulo 119, versículo 105. A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminhar. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 2 de abril de 2025. Quero aqui desejar uma boa tarde a todos, aos nobres colegas vereadores, a toda a galeria aqui que nos assiste, as pessoas que nos assistem online. E, senhoras e senhores, hoje iniciamos esta sessão com orgulho imenso no coração. Quero parabenizar aqui, em nome de toda a Câmara Municipal da Serra, a promotora de justiça Maria Clara Mendonça Perim, uma mulher que fez história ao se tornar a primeira pessoa no Brasil a defender uma tese de doutorado no Salão Nobre do Supremo Tribunal Federal. E mais do que isso, ela representou com maestria o nosso Espírito Santo, especialmente a nossa querida e amada cidade da Serra, onde constrói com dedicação grande parte de sua trajetória no Ministério Público. Parabéns, doutora Maria Clara, você honra a nossa cidade da Serra e a todo o Brasil. Concede a palavra, nobre presidente. Com a palavra, o vereador Renato Ribeiro. Presidente, faço minhas as suas palavras em relação à nossa promotora. Acompanhei também no Tempo Novo a notícia muito importante para a nossa cidade, que nos enche de orgulho e também enche de orgulho todo o Estado do Espírito Santo por essa defesa, né, da doutora Maria Clara lá no STF. Meus parabéns a ela. Presidente, eu quero registrar, não deu tempo do gabinete fazer o registro de nota de pesar, mas o falecimento da dona Milka Ramos Bezerra, residente aqui em Serra Sede, né, o seu velório aconteceu hoje, na tarde de hoje, e o seu sepultamento também, aqui no cemitério de Serra Sede. Então, todo o meu pesar aos familiares, que Deus possa consolá-los e dê força nesse momento importante de perda, né, difícil de perda.
Quero registrar também, nobre presidente, uma das grandes bandeiras e desafios dessa cidade, do qual eu sei que o nosso presidente Saulinho também está ali na luta por defender. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização sobre Autismo. Eu fico feliz porque tenho visto vereadores da nossa Câmara, vereadores dessa cidade, discutindo, né, essa pauta tão importante. São grandes desafios, né, principalmente para os familiares dos autistas. E entender, né, presidente, principalmente no dia de hoje, que o autismo não é uma doença e a gente precisa dar totais condições, principalmente educacionais, estruturais, nas nossas escolas, para que os familiares dos autistas tenham total tranquilidade, que essas crianças estarão recebendo ensino de qualidade, terão um ensino acessível para todas essas crianças que são o nosso público das nossas escolas municipais. Então, fica aqui o meu registro ao Dia Mundial de Conscientização sobre Autismo e parabenizar todas as instituições, organizações que têm defendido essa causa com maestria em nossa cidade. Obrigado, presidente. Concede a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Rafaela Moraes. Boa tarde, gostaria de cumprimentar a todos os colegas vereadores, a quem está aqui na Câmara e na galeria, e também aqueles que acompanham pelos canais oficiais. Inicio minha fala parabenizando a Maria Clara, uma promotora de justiça que tem feito história, tem feito uma carreira brilhante e que a gente torce muito pelo seu sucesso, que Deus continue iluminando aí sua vida, seu caminho. E eu sempre digo que a educação transforma, e ensino superior eu defendo o ensino, eu defendo a educação, eu defendo as pessoas que abraçam carreiras e que investem na educação, e a doutora Maria Clara é uma dessas pessoas. Tanto é que, mesmo já estando ocupando o espaço que ocupa, não parou por aí e encarou um doutorado, coisa que não é para qualquer um. Então, fica aqui o meu registro, meus parabéns. Quero dizer também sobre o dia dessa conscientização do autista, que a importância dos animais na vida de crianças autistas ela é comprovada cientificamente. E vários médicos já têm aconselhado pais e mães de crianças autistas a adotarem um cachorrinho para que a criança possa interagir, para que a criança possa manifestar afetividade. E, normalmente, os animais têm um comportamento que proporcionam isso a essas crianças. Então, essas disciplinas já são disciplinas dadas em sala de aula, inclusive em projetos integradores, inclusive um projeto integrador de alguns cursos superiores de medicina veterinária. E a gente sabe, junto com a Sociedade Brasileira também de Medicina Humana, que acompanha esses casos, dessa importância. Então, fica aqui o nosso conselho aos pais e mães de crianças autistas que ainda não tiveram a oportunidade de ler e aperfeiçoar sobre esse assunto, dessa importância da integração da criança com o animalzinho de estimação. Queria também dizer que há alguns dias nós já estamos empreendendo esforços para que o nosso município, a Serra, não fique fora do programa PET Vida do Governo do Estado. O prazo para envio desses documentos já está se esgotando agora nesse mês de abril, e nós estamos fazendo um apelo aqui ao município, à prefeitura, ao gestor da secretaria, que é o Cláudio, que é a Secretaria de Meio Ambiente, que dê uma atenção especial para que a Serra consiga receber esse recurso do governo do Estado. Pouco ou muito, é importante que o nosso município receba. Infelizmente, o ano passado o município ficou de fora. Então, nós estamos aqui fazendo um apelo para que todos os servidores do município que são envolvidos com isso, esse processo está tramitando, está difícil, está encontrando algumas barreiras, a gente precisa que o município priorize para que a Serra receba o recurso do PET Vida. Então, fica aqui o meu registro. Se não me engano, salvo engano, o prazo se encerra dia 14 de abril. E nós estamos nessa expectativa, eu e toda a população, principalmente as pessoas ligadas à causa animal, para que a Serra esteja no PET Vida esse ano, recebendo esse recurso do governo do Estado. Concede a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Andréa Duarte. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa.
os nobres vereadores e a todos que nos assistem e a nossa galeria. Quero deixar registrado aqui que o dia 2, dia da conscientização do autista, quero aproveitar o dia para convidar os nobres vereadores para a sessão especial que acontecerá na sexta-feira, às 19 horas, no plenário da Assembleia Legislativa, uma sessão que vamos ter a oportunidade de ouvir diversas mães que têm filhos autistas e dar voz a essas mulheres. Teremos uma roda de conversa maravilhosa. Será uma alegria poder contar com os nobres vereadores. Estendo aqui o meu convite ao nosso presidente, Saulinho, que é uma causa que ele também defende, e fica aqui o convite do deputado estadual Fábio Duarte para todos os vereadores dessa casa e a todos que nos assistem. Será no dia 4, às 19 horas, no plenário da Assembleia Legislativa. Muito obrigada. Pede a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Pastor Jim. Boa tarde a todos. Eu, igualmente, quero aqui homenagear, na verdade, as famílias atípicas. Por que homenagear? Porque são famílias que, de fato, têm grandes desafios nas suas vidas. Eu posso acompanhar de perto a família do meu chefe de gabinete, né, o Charles e a Adriana Boas. São amigos pessoais. Tem ali o Dani, que é autista, e quero dizer a vocês que podem contar comigo e certamente também com essa casa nos desafios de vocês. E certamente o autista será melhor reconhecido no nosso país, melhor valorizado no sentido de benefícios e respeito. E podem contar com esse vereador aqui na causa autista e também o meu novo vereador que está aqui do lado, aqui, amigo, que eu acho que vai falar do evento do dia 6, né? E também pode contar comigo nessa causa. Eu quero aqui me solidarizar com a família do professor Robson Ribeiro, que é um professor de voleibol aqui do estado do Espírito Santo, com uma história impecável. Foi treinador da minha esposa, quando a minha esposa jogava na seleção capixaba de voleibol. E o Robson Ribeiro, ele veio a falecer no dia de hoje. Eu quero aqui deixar meu pesar à família, aos amigos, que Deus abençoe. E como eu sempre digo, né, é apenas um até logo. Obrigado, presidente. Concede a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Antônio Carceá. Paulinho do Churrasquinho, mas eu vou pedir a palavra também. Pedir antes. Boa tarde a todos. Primeiro aqui eu quero cumprimentar a mesa, na pessoa do nosso presidente, cumprimentando o nosso presidente, cumprimento os demais integrantes dessa mesa, aos nobres edis dessa casa, a plateia que aqui se encontra e os munícipes que acompanham o nosso trabalho cuidando dessa cidade. Aqui eu quero parabenizar as mães dos autistas, essas famílias que realmente precisam, sim, do nosso amparo e que, às vezes, enxerga no representante legislativo um escape para que possa ser um elo entre o executivo, um elo entre a saúde pública, devido às dificuldades que essas mães encontram para ter acesso a um neuropediatra, aos profissionais para que possa talvez laudar essas crianças, onde elas possam ter direitos constitucionais, direito a uma assistência digna, direito a um suporte financeiro, e muitas dessas mães estão aí há meses em busca desse direito. É por essa razão que eu clamo a essa casa para que possamos unir forças acima de tudo, para que essas mães sejam amparadas. Porque eu acredito que não há coisa pior do que você se sentir sozinho, isolado, sem o devido amparo estatal. É por essa razão que o munícipe Serrano nos conduziu a essa casa, acreditando que aqui, unidos, possamos fazermos a diferença em prol dessas crianças e em prol dessas mães que tanto sofrem. E, claro, essas crianças precisam ter um acesso a uma educação básica, ter acesso a muitas coisas que, infelizmente, estão sendo cerceadas. E aqui
eu não estou criticando o governo A ou o governo B, mas que talvez outrora não tivemos pessoas capacitadas para hoje estar em salas de aula, dando suporte, atendendo ao clamor, ao pedido do Executivo. Nós temos escolas na Grande Jacaraípe, onde uma só profissional cuida de aproximadamente 20 crianças. Missão impossível. Mas, voltando aqui, nesses 20 segundos que eu tenho, eu quero relatar uma situação muito triste que eu me deparei na noite dessa terça-feira, que foi um evento maravilhoso que fizeram em Jacaraípe, mas que, infelizmente, por falta de responsabilidade, deixaram grande quantidade de lixo que hoje estão nas nossas praias, no rio Jacaraípe, inclusive muito prego, onde crianças ali se machucou. Só um segundinho, senhor presidente. Então, aqui eu gostaria de fazer uma solicitação. Os eventos que ocorrerem no nosso município, ao organizador ficar a responsabilidade de deixar o local limpo da maneira que recebeu. Inclusive aqui inserir também a situação das feiras livres, porque eu recebo muitas reclamações de Castelândia, da região do Estância Monazítica, do bairro das Laranjeiras, porque a feira termina e o lixo fica apenas para o dia seguinte. Acredito que seria o momento de nós buscarmos uma solução, porque muito lixo após a chuva vai para os bueiros, entupindo, causando grande transtorno. Isso aqui não é uma crítica, é uma sugestão para que tenhamos uma cidade cada vez melhor, conforme nós estamos construindo. Muito obrigado e desculpa aí os segundos que eu passei. Com a palavra, vereador Paulinho Schwartzkin. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas componentes da mesa diretora. Quero cumprimentar todos os vereadores e vereadoras, os nobres visitantes aqui dessa Casa de Leis, também aos GCMs aqui, guarda municipais, que tanto contribuem para a segurança da nossa cidade. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Ao público que está na galeria e a todos os funcionários dessa Casa de Leis, boa tarde, e a você que nos acompanha nas redes sociais. Senhor presidente, hoje gostaria de destacar as mães atípicas, que são mães que lutam a cada dia pelos direitos dos seus filhos, mães que muitas das vezes são mães solo, e, além de lutarem pelos direitos dos seus filhos, ainda tem que lutar para manter a casa financeiramente, pois não tem condições de trabalhar fora. Nesse dia, 2 de abril, precisamos reafirmar o nosso compromisso com a causa autista. Nessa casa, senhor presidente, temos apresentado muitas iniciativas em prol da causa autista. Uma delas foi o fim da validade dos laudos médicos para fins de requerer benefícios municipais para essas pessoas que precisam de olhar do poder público. Destinei o ano passado também o valor de R$50 mil para a MAIS e R$100 mil para a PAI, para atender cada vez mais as nossas pessoas atípicas, pois existem muitos adultos também autistas e que também precisam da nossa atenção. Parabenizo o senhor presidente por tornar essa casa cada dia mais inclusiva, com o fornecimento de abafadores e promoção de ação em prol da causa autista. Parabéns. Nós precisamos ainda lutar para que o município, através do nosso prefeito Everson Meirelles, que tem um olhar sensível a essa causa tão importante, que nós possamos planejar para que, no futuro bem próximo, possamos ter centro especializado de atendimento a essas crianças, adolescentes, jovens, adultos, autistas no município da Serra. Fazer centros especializados regionais, porque a gente sabe o quanto isso vem crescendo, o quanto nós precisamos ter hoje na audiência pública, até tive a oportunidade de dizer que a gente precisa aumentar os investimentos para que a gente possa proporcionar essa política pública tão importante para nossas famílias atípicas, as nossas mães atípicas do município da Serra e para as nossas crianças e para as pessoas autistas do nosso município. Então, destinar mais investimento, fazer planejamentos para que a gente tenha mais centros especializados e também preparar cada vez mais o município para esse grande desafio,
que é essa política pública que a gente precisa cada vez mais ter sensibilidade e envolvimento. E a Casa de Leis do município da Serra, a Câmara Municipal, tem dado um grande exemplo, um grande passo à frente. E isso nos motiva a continuar tendo muita esperança de dias melhores. Muito obrigado, senhor presidente. Deus abençoe a todos. A palavra, presidente. Henrique, presidente. Com a palavra, vereador Henrique Lima. Inicio essa fala cumprimentando o nobre presidente Saulinho da Academia, nobres colegas, todos os nossos amigos que estão aqui no plenário. Cumprimento o Movimento Popular em nome de Antônio Carlos Baiano, que nos acompanha aqui hoje nessa sessão. E o que me traz aqui essa tarde é a alusão do Dia Mundial da Conscientização dos Autistas. Convido todos os nossos parlamentares para dia 6 estarem em Camburi, na Caminhada dos Autistas, que, para além de uma caminhada belíssima, é um momento de reforçar o nosso compromisso quanto parlamentar com essa comunidade autista, que não é, nobre presidente Saulinho, apenas a pessoa que carrega o espectro, mas sim a sua família. Nós ainda não temos um protocolo para as mães autistas, que, muito bem lembrado pelo nosso amigo Paulinho do Churrasquinho, traz consigo a dificuldade de, muitas vezes, ser mães solos e terem muitos problemas nas suas casas. Trouxe para essa casa uma proposta de lei, presidente, para que em todas as escolas, unidades escolares, unidades de saúde, todo o comércio da cidade, nós temos a obrigação de ter a lei dos direitos dos autistas naqueles espaços, para que as pessoas que não têm o conhecimento total da lei tenham o acesso, para que a gente consiga encurtar as informações para quem pode tornar o mundo dessas pessoas, dessas crianças, melhores. Então, trago hoje essa mensagem dessa proposta de lei, peço ao nosso secretário Kleber Serrinha que tenha a sensibilidade de olhar com carinho essa proposta, tá, Serrinha? E agradeço a você, porque eu tenho certeza que você vai ter esse olhar. E digo a todas as mães, essa casa tem compromisso com vocês e esse vereador vai debruçar o seu mandato inteiro, enquanto ele tiver força, para que a vida dos seus filhos e a vida das senhoras que tomam conta deles seja melhor. Tenho dito. Concede a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Agente Dias. Boa tarde, presidente, à mesa, aos nobres colegas, a todos que nos assistem, à galeria, e boa tarde aqui, principalmente, os meus irmãos de farda da Romul, que estão aqui hoje prestigiando essa sessão. Presidente, eu quero trazer aqui, hoje, na questão de elogio, esse profissional aqui, ó, chamado Rodrigo Sandimori. Profissional que eu já tive o prazer de participar de algumas operações, tá? E saiu matéria que Serra registra, na sua história, o menor índice de homicídios. Isso aqui é muito importante, porque o crime de homicídio é um crime contra a vida, né, contra a pessoa, é um crime muito grave, e saber que a Serra ela está caminhando para índice tão baixo na questão do homicídio, isso é muito importante. Então, parabéns aí ao Dr. Rodrigo Sandimori e os policiais civis que trabalham na DHPP de Serra. Eu quero também, presidente, pedir uma atenção especial aqui na área de Jacaraípe, nobre colega vereador Ceia aqui, é o vereador da região, vem trabalhando muito em questão de arrombamento de comércios. Tivemos aí, né, nos últimos 2 dias, alguns arrombamentos que deixaram muito prejuízo no comércio. Uma sorveteria na Orla, né, de Jacaraípe, a Orla recém-reformada, aí, que trouxe turistas, recém-inaugurada, realmente, e ver arrombamentos assim em sorveterias, em comércios, você desestimula investimentos dos próprios comerciantes. Então, a gente pede que tenha mais segurança. Eu estou com alguns relatos dos próprios comerciantes de que os botões do pânico que foram colocados para eles não estão funcionando, nobre vereador. Isso é preocupante. Por que não está funcionando? Será que há algum problema com a empresa? Será que há alguma conexão de internet? Então, é importante que seja apurado isso para que a Guarda Municipal, a Polícia Militar seja acionada o mais rápido possível para que chegue e tente inibir um pouco esses furtos. Muito obrigado.
Concede a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Cabo Rodrigues. Boa tarde a todos, boa tarde, nobres vereadores, a quem nos assiste na plateia. Aos nossos amigos da Guarda Municipal que estão presentes da Romu, fazendo um excelente trabalho no município da Serra. Gostaria aqui de citar essa data importante, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Eu tive a oportunidade de estar presente na inauguração da clínica Espaço Terapia, ali em Carapina, próximo ao terminal de Carapina, que é uma base de atendimento às crianças autistas. Uma estrutura muito boa, eu parabenizo aos gestores, que eu conheço pessoalmente, mas eu estou aqui para dizer que o nosso município precisa fornecer esse atendimento de forma pública. Quem tem dinheiro, vai para a clínica Espaço Terapias. Quem tem condição, vai pagar um atendimento particular. Mas e para a mãe que não tem condição de pagar um atendimento, um tratamento para o seu filho, para a sua filha? Eu acho importante, sim, a gente trazer esse assunto à tona. Eu acho importante cada vereador participar. Eu acho importante carregar no terno o broche sobre autismo, mas mais do que isso, a gente precisa de efetividade. A gente precisa de colocar a mão na massa. A gente precisa de resultado para demonstrar isso para a população que a gente realmente se preocupa com a causa autista. Essa é a minha sugestão ao nosso prefeito. Concede a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Leandro Ferraz. Queria pedir um minuto de silêncio pelo falecimento de Zilma Farias Magnoni, esposa do nosso amigo seu Clarindo, né, Sérgio Peixoto, moradora do Conjunto Carapina 1, no bairro onde eu resido. Iniciaram o bairro, prestaram bom serviço à nossa comunidade, ótimos vizinhos. Isso eu solicito um minuto de silêncio em respeito à memória da falecida. Um minuto de silêncio concedido ao vereador Leandro Ferraz. Passo ao primeiro secretário para a deliberação das atas. Senhor presidente, em deliberação da ata da sessão ordinária do dia 26 de março de 2025, já disponibilizado no site eletrônico dessa Casa de Lei. Em discussão, em votação as atas. O Hélio está votando. Pediu para esperar um pouquinho o Hélio. Senhor presidente, 18 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Atas aprovadas. Passo o primeiro secretário para a leitura do expediente do dia. Vamos lá. Expediente do dia. Solicita a inclusão
das seguintes matérias. Voto de congratulação número 21/2025, de autoria do vereador Stefano Andrade. Voto de congratulação à chapa vencedora eleita para a liderança comunitária do bairro Serra Dourada 1. Eleição realizada no dia 23 de março de 2025. Voto de congratulação número 23/2025, de autoria do vereador Stefano Andrade. Voto de congratulação ao coordenador estadual de Segurança e Infraestrutura, Sérgio Augusto de Souza Júnior. Voto de congratulação número 24/2025, de autoria do vereador Stefano Andrade. Voto de congratulação ao delegado de Polícia Civil, Josafá da Silva. Projeto de lei número 6/2025, de autoria do vereador Paulinho do Churrasquim, dispõe sobre a oferta diária de lanches no período que antecede o início das aulas nas unidades de ensino da Rede Municipal de Educação do município da Serra. Projeto de lei número 43/2025, de autoria do vereador Rafael Estrela do Mar, institui no calendário oficial de eventos da Serra Espírito Santo o Dia Municipal do Jiu-Jitsu e dá outras providências. Emenda número 9/2025, de autoria do vereador Rafael Estrela do Mar, modifica a redação do parágrafo único do artigo 1º, do parágrafo 1º e 2º do artigo 2º do projeto de lei número 43/2025. Projeto de lei número 111/2025, de autoria do vereador Antônio Carlos Ceia, dispõe sobre a implantação de faixas elevadas para a travessia de pedestre em frente às unidades de saúde e de educação no município da Serra. Pedido de informação número 37/2025, de autoria do vereador professor Renato Ribeiro. Informação ao Executivo Municipal sobre a obra da Praça dos Ipês, localizada no bairro Barcelona, Serra. Pedido de informação número 38/2025, de autoria do vereador Paulinho do Churrasquim. Informações sobre a detecção de doenças genéticas no recém-nascido por meio do teste do pezinho realizado no Hospital Municipal Materno-Infantil. Pedido de informação número 39/2025, de autoria do vereador Cabo Rodrigues. Pedido de informação pela falta de livros na MF Ministro Petrônio Portela, Mata da Serra. Voto de congratulação número 16/2025, de autoria do vereador Pastor Dinho de Souza. Requer o voto de congratulação ao sargento Antelmo Henrique da Silva e ao soldado Wendel Vieira Marcelino, o 6º Batalhão da Polícia Militar, em reconhecimento à atuação na apreensão de drogas em realização no bairro Serra Dourada 3. Então, esquece Saulinho. Voto de congratulação, número 17/2025, de autoria do vereador Paulinho do Churrasquim, em homenagem a Diego Gonçalves de Oliveira, conhecido popularmente como Soldado MC, pelo seu relevante trabalho através da cultura, da rima e do improviso. Voto de congratulação, número 18/2025, de autoria do vereador Stefano Andrade. Voto de congratulação à equipe Alfa da Romul, composta por Luiz Camilo Júnior de Oliveira, Paulo Henrique Agapito de Assis, Taigo Thierry dos Santos Souza, Isaías Félix de Aguiar. Voto de congratulação, número 19/2025, de autoria do vereador Henrique Lima. Voto de congratulação à chapa vencedora eleita para a liderança comunitária do bairro Portal de Jacaraípe, em eleição realizada no dia 30 de março de 2025. Voto de congratulação, número 20,
1022/2025, de autoria do vereador William Miranda. Voto de congratulação em homenagem aos profissionais gestores da saúde. Requerimento de tribuna livre número 2/2025, de autoria do vereador professor Rudinei. Solicita ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Serra o artigo 199 do regimento interno, o uso da tribuna livre no mês de abril do corrente ano para pronunciamento da senhora Poliana Paraguaçu, posse. Requerimento tribuna livre número 3/2025, de autoria do vereador Henrique Lima. Requer na forma legal do regimento interno desta Casa de Lei o uso da tribuna livre para o senhor Tiago Lemos Miranda. Indicações números 1197, 1236, de autoria de vereadores diversos. Expediente do dia encerrado. Encerrado o expediente. Passa ao primeiro secretário para a leitura dos oradores inscritos. Oradores inscritos. Presidente Saulinho da Academia, vereador Cabo Rodrigues, vereador Antônio Carlos Ceiar, Pastor Dinho, vereadora Rafael Estrela do Mar, professor Renato Ribeiro, o Wellington Alemão, Stefano Andrade, Jefinho do Boneário. Com a palavra, vereador Saulinho. Boa tarde a todos, boa tarde aos nobres colegas vereadores, boa tarde à mesa diretora, sob o comando do presidente, Dr. William Miranda, nosso primeiro secretário, Kleber Serrinha, nosso amigo, querido segundo secretário, parceiro de comunidade, o Wellington Alemão. Quero cumprimentar aqui também a toda a galeria, que já falei, a todos que nos assistem online. Quero cumprimentar aqui os nossos visitantes que estão aqui hoje na Câmara, sendo homenageados, a nossa equipe Alfa da Romu, que fez a maior apreensão de cobre do estado do Espírito Santo. Quero parabenizar também o Augusto, que é gestor da segurança vital. Parabéns, meu irmão. Essa Câmara Municipal está à disposição de vocês, tá? Parabéns a toda a equipe Alfa da Romu, estamos à disposição. Quero também parabenizar a chapa eleita de Serra Dourada 1, sob o comando do nosso amigo vereador Stefano Andrade. Parabéns, tá? Essa Casa de Lei está à disposição de cada um de vocês. E desejo que façam um ótimo trabalho à frente daquela comunidade. E quero aqui falar também, hoje tivemos na Secretaria de Obras, juntamente com meu amigo Kleber Serrinha, conversando, dialogando com a secretária Isabela, juntamente com algumas lideranças comunitárias. Tivemos lá recentemente também com outras lideranças. Hoje esteve presente o Mário do Gás, de Bicanga, o Marcelo Leal, de Serra Dourada, teve também o Vaguinho, da comunidade de Palmeiras, teve o Tatu, da comunidade de São Judas Tadeu. Falar em Tatu, a comunidade ali tem e terá as boas notícias em breve, entendeu? Destaco o trabalho de Tatu naquela comunidade, onde já está sendo feito, revitalizado toda a calçada ali da Rua Santos Pinto. Em breve, notícias ótimas para essa rua e toda a região ali de São Judas Tadeu, Cascata. Então é bom destacar isso. E Kleber Serrinha, vereador Paulinho,
Eu queria parabenizar aqui também a nossa secretária Isabela, sempre bem receptiva, dialogando com todos, lideranças comunitárias, vereadores. Quero parabenizar o nosso prefeito, Everson Meirelles, por ter botado à frente de uma secretaria tão importante, a Secretaria de Obras, uma pessoa do nível da nossa querida secretária, a Isabela. Quero parabenizar aqui também o nosso prefeito, que nesses 4 meses de mandato vem com todo o gás, doutor William Miranda, dando continuidade ao trabalho do ex-prefeito Sérgio Vidigal. Então, quero aqui parabenizar o nosso prefeito, não é prefeitinho, é prefeitão, o Everson Meirelles. Concede uma parte? Não, presidente. Quem pediu? Uma parte, meu amigo Renato Ribeiro. Quero, primeiramente, parabenizar o senhor, Vossa Excelência, nosso vereador Wellington Alemão, também, Paulinho do Churrasquim. Vocês têm feito um trabalho aqui nessa região que nós devemos tirar o chapéu. Tenho acompanhado vocês em todas as comunidades aqui do redor do Serra Sede, Planalto Serrano, Campinho, Vista da Serra e tantas outras comunidades, buscando melhorias, obras de infraestrutura. Então, parabéns a vocês, vereadores, por esse trabalho. Quero parabenizar, quero endossar suas palavras, presidente. Muito importante citar o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Isabela, desde a gestão do nosso prefeito Sérgio Vidigal, uma secretária sempre solícita, sempre atenciosa às nossas solicitações, e não é uma secretária só que recebe solicitações, ela realmente resolve, né? Ela dá logo para a gente um retorno, assim, o quanto antes. Ela tem feito um trabalho maravilhoso. O corpo de secretariado da Prefeitura da Serra tem que tirar o chapéu e parabenizar o nosso prefeito, como você disse, que é ele que escolhe os secretários de forma muito inteligente, sabendo a capacidade técnica de cada um para desenvolver um trabalho importante em cada pasta. E, como você disse, aqui na Serra nós não temos um prefeitinho, nós temos um senhor prefeito responsável, capacitado tecnicamente, que vem fazendo um trabalho que nos enche de orgulho. Obrigado, presidente. Isso aí, meu amigo vereador, professor Renato Ribeiro. Nós sabemos que a dificuldade de uma cidade da Serra, Kleber Serrinha, professor Renato Ribeiro, é imensa. A cidade está chegando aos seus 600 mil habitantes, uma cidade que está chegando às 200 comunidades. Não é fácil, entendeu? Não é fácil, não tem nada fácil, tem os seus desafios, isso é fato, entendeu? Mas, assim, como você falou da secretária Isabela, o importante é o diálogo. O importante é o diálogo, o importante é estar ali conversando, entendeu? Dialogando, vendo o que pode ser feito de imediato, as coisas que temos que esperar um pouquinho. Então, o mais importante da vida pública, com certeza, não só da vida pública, da nossa vida, é o diálogo. Destacou o Paulinho, o Wellington Alemão, realmente esses vereadores vêm fazendo a diferença nessas regiões aqui da nossa cidade da Serra. Paulinho ali em Planalto Serrano, em outras comunidades, o Wellington em Vista da Serra, em outras comunidades, realmente vem fazendo um trabalho de dar orgulho para a nossa cidade. Não poderia deixar de citar aqui meu amigo, decano dessa casa, meu professor, Sérgio Peixoto. Sérgio Peixoto, que é o nosso interlocutor executivo, legislativo. Obrigado, Peixoto, por tudo que você vem fazendo, não é por nós não, pela cidade da Serra, que você já fez, o que o senhor continua fazendo. Todos os dias você passa na rua, Sérgio Peixoto está ali dialogando com as pessoas, com a comunidade, vendo as demandas. Obrigado por tudo, meu irmão. Você é um verdadeiro amante da nossa cidade da Serra. O amor que você tem pela cidade da Serra é indiscutível, meu irmão. Tá bom? Pode contar conosco. Todo ano, aqui, senhores vereadores, senhoras vereadoras, no dia 2 de abril, o mundo se veste de azul. É o dia da conscientização sobre o autismo, professor Renato Ribeiro. No dia 21 de março, vemos corações coloridos, meias diferentes, mensagens sobre a síndrome de Down. As redes se enchem de apoio. As pessoas postam, fazem homenagem, mas depois, quando o calendário muda,
vereador Cléber Serrinha, o que sobra? Essas datas são importantes, sim. Elas lembram temas que quase ninguém fala no dia a dia. Mostram uma realidade que muita gente ainda não enxerga. Mas só lembrar não é o suficiente. O autismo não se manifesta apenas no mês de abril. A síndrome de Down não é só em março. Os desafios de quem vive com deficiência são todos os dias, vereador Rodrigo Caldeira. Eu sei disso, porque como pessoa com deficiência auditiva, eu vivo essa realidade. Essas datas precisam servir para algo maior. Um compromisso, um alerta, um chamado para que a gente pense em políticas públicas de verdade. Acesso real, inclusão de verdade. Porque não adianta dizer que todas as vidas importam. Se a escola não está preparada, se o diagnóstico chega tarde e se o mercado de trabalho ainda fecha as portas. O mês passa, o azul apaga, mas a luta continua. Que essas datas não sejam o fim, mas o começo. Enquanto não houver, professor Renato Ribeiro, inclusão real, essas datas não são festa. Essas datas são apenas um aviso. Quero aqui convidar a todos os vereadores, que eu já sei que essa casa ela é atuante quanto à inclusão, para estarmos cada dia no nosso mandato reforçando ainda mais quanto à inclusão, a acessibilidade, é tão importante para a nossa cidade da Serra, para o Estado do Espírito Santo e para todo o Brasil. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Com a palavra, vereador Cabo Rodrigues. Boa tarde a todos. Novamente, a cada vereador presente, a quem nos assiste através da galeria, nosso presidente da Câmara, nossos amigos caveiras da Romul, que hoje se fazem presente. Eu tenho um material de mídia, gostaria que fosse passado, por gentileza. Eu pedi para ser anexado. Sabemos que nosso município ele tem sofrido com o ataque do crime organizado, que tem tentado se infiltrar no nosso estado, principalmente nas capitais. Infelizmente, tem sido recorrente. Policiais militares, agentes de segurança pública, sofrerem ataques, terem viaturas atingidas, militares feridos, mas, graças a Deus, nós temos um comandante que tem comandado a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo com mãos de ferro. Eu cito aqui e parabenizo o comando do nosso comandante-geral, posto máximo da Polícia Militar, comandante Coronel Douglas Caos. Nesse embate, eu fui surpreendido em relação à fala de um padre, eu respeito muito nossos líderes eclesiásticos. Partiu de mim a moção ao Frei Gils, que foi aprovada nessa casa, pelo brilhante trabalho evangelístico que tem sido feito no Brasil. Mas a fala desse padre, Kelder Brandão, foi algo que me causou estranheza. Segundo a Gazeta, a declaração do padre foi a seguinte: Padre Kelder Brandão culpa discurso do comando da PM pela violência. Pode seguir a outra mídia.
Destacamento do Morro de São Benedito, começando com nossos policiais militares. No último dia 26, se nós repararmos, tem 2 disparos em direção ao destacamento, que perfuraram aqui o telhado, em direção aos nossos policiais militares. Fizeram 2 pichações aqui de afronta ao Estado, de ameaça ao Estado, ameaça aos policiais militares. Esse aqui é o nosso dia a dia, troca de tiros com esses vagabundos, com esses criminosos, com esses faccionados. Disparam no nosso destacamento, disparam nas nossas viaturas, apedrejamento às nossas viaturas. E a Polícia Militar continua aqui cumprindo a sua missão. E, de novo, se atirarem contra os nossos policiais militares, bem treinados, bem armados, nós faremos o pronto revide dentro da legalidade. E, invariavelmente, o indivíduo que atira contra os nossos policiais militares, ou ele vai descer socorrido, né, ou ele vai descer aqui literalmente em óbito, porque quem escolheu esse tipo de enfrentamento foi, de novo, os criminosos que nos agrediu. Parabéns, comandante Coronel Douglas Caos. Se o Estado hoje, em relação à criminalidade, não está em uma situação pior, é porque nós temos um comandante pulso firme, que tem batido de frente com o crime organizado. O posto de comandante-geral da Polícia Militar é o posto máximo da polícia. Vereador C.A., o coronel Douglas Caos ele poderia estar na zona de conforto, dentro do quartel do Comando Geral, simplesmente dando ordem para a tropa fazer o serviço. Mas ele tem entrado na viatura, tem subido o morro, tem combatido com mão forte e, nesse momento, de forma covarde, tem sido atacado. A fala polêmica do comandante é: policial, bandido que atirar em cima da viatura da polícia, a resposta será dado a bala. E eu concordo em número, gênero e grau com o senhor, comandante. Vagabundo que atira para cima de polícia tem que entrar na bala. Vagabundo que atira para cima da viatura, a resposta tem que ser dessa maneira. Tudo se iniciou quando um bandido, com a ficha criminal extensa por passagem por homicídio, tráfico de droga, reincidência criminal, ele foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar e ele, de forma covarde, ele tenta sacar a arma do policial. Se ele sacar a arma do policial, o que ele ia fazer? Ele ia tirar a vida do policial. E se ele tirasse a vida do policial, não ia ter ninguém como o senhor Kelder Brandão para atacar a polícia. Duvido que ia ter pessoas como ele para defender a instituição. A gente precisa, como cidadão, entender de qual lado nós estamos. A Polícia Militar, ela é a linha que separa a criminalidade e a paz. Quando um bandido ele ataca um policial, ele está dando um recado para a sociedade. Ele está querendo dizer o seguinte: se eu faço isso com a guarnição treinada, com a guarnição que tem colete, fortemente armado, imagina você, cidadão desarmado, o que eu vou fazer com você? Essa é a mensagem que o crime organizado tem tentado dar para o nosso Estado. E o nosso comandante, de forma firme, de forma forte, tem combatido. E eu aqui o parabenizo. Pode soltar outro vídeo, por gentileza? Pessoal, quando o senhor fala o seguinte, ou o bandido vai sair preso, ou ele vai sair no DNL, o senhor não acha que o senhor está incitando esse tipo de reação? Porque o bandido não tem nada a perder. O bandido, o lugar dele é na cadeia. Agora, no meio do bandido tem a população. E o senhor acha que o senhor não incita isso, não, os bandidos promovendo fogo cruzado para a população? A fala desse repórter demonstrou um amadorismo gigantesco. Ele quis lacrar. Ele poderia ter feito tanta pergunta importante ali na frente do comandante-geral, perguntando se o bandido que veio a óbito, se ele participava de alguma facção criminosa, se era reincidente, se recebeu saidinha temporária. Mas não, o repórter lacrador tenta também induzir e jogar a população contra o comandante-geral. Como os senhores podem perceber, estão agora tentando atacar um comando que tem batido de frente com a criminalidade no nosso Estado. Eu parabenizo também o governador do Estado, que de pulso firme tem mantido o comandante no posto que ele merece estar. Quem dera o 6º Batalhão tivesse o comandante como o senhor Douglas Caos, que apoia a operacionalidade, que não persegue polícia. Quem dera tivéssemos aqui
um comandante como o senhor e como representante da Comissão de Segurança, pode ter certeza que o senhor tem todo o nosso apoio aqui na Câmara da Serra, no município da Serra. Com a palavra, nosso nobre vereador Antônio Carlos C.A. Parabéns, presidente dessa Comissão de Segurança. Eu, como vice-presidente, eu fiquei perplexo quando eu me deparei com essa situação. Está saindo bem meu áudio? Eu não estou me ouvindo. Está saindo? Tá saindo. E aqui eu quero parabenizar o coronel Douglas Caos, um dos poucos que eu tenho visto realmente estar ombreando com a tropa nos últimos 38 anos que eu estou vivendo aqui na Grande Vitória. Parabenizar o governo do Estado pela excelente escolha em levar para o comando dessa corporação tão respeitada, tão necessária na nossa comunidade, um homem com a envergadura do coronel Douglas Caos. E dizer a esse padre, para que ele entenda que o Estado que está sendo atacado por esse indivíduo, porque quando atacam a viatura da Polícia Militar, atacam a viatura da Polícia Civil, atacam a guarnição da Guarda Municipal, não está atacando apenas aqueles membros ali, está atacando o poder instituído pela nossa Constituição Federal. Isso é uma violação, isso é um absurdo que tem de ser combatido, inclusive puxão de orelhas nos nossos deputados federais, nossos senadores, para que ataques como esse sejam criminalizados como crime hediondo, porque é uma situação que fica de boca calada. E por que o padre Kelder Brandão não se manifestou quando a jovem de 15 anos em Jacaraípe foi brutalmente assassinada? Eu não vi manifestação, eu não vi fechamento de ruas, mas lá tem uma família chorando. Será por que ele não se manifestou? De onde surgiu aquela violência? É porque não foi um tiro que acidentalmente saiu da arma de um nobre policial que tem milésimo de segundos para tomar uma decisão. Então, aqui, mais uma vez, meus parabéns ao comandante dessa honrosa Polícia Militar, que Deus abençoe e conte com esse vereador para defender essa corporação naquilo que se for necessário. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, vereador. Eu acompanhei essa matéria na fala do padre, e eu vi muitas páginas usadas pelo crime organizado parabenizando o padre. Isso é uma coisa muito preocupante. De um lado temos o Frei Gilson, que tem aparecido nacionalmente pelo excelente trabalho evangelístico, fortalecendo a fé das pessoas em missas, em cursos na madrugada. Enquanto um aparece trabalhando de uma forma muito efetiva com o trabalho evangelístico, o outro tem aparecido na mídia por atacar a polícia. Alguma coisa está errada. Então, assim, para finalizar, eu gostaria de deixar aqui um versículo contido em Romanos, no capítulo 13, no versículo 1, que diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, pois as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o próprio Deus que o instituiu. E aqueles que assim procedem trazem sobre si condenação. Eu acho que falta o padre ler essa parte aqui da Bíblia, para ele entender que a gente precisa respeitar as autoridades governamentais, e a Polícia Militar é uma dessas. Para finalizar, tive a honra de ser comandado pelo nosso comandante-geral Douglas Caos, e eu parabenizo pelo excelente serviço prestado ao nosso Estado. Obrigado. Com a palavra, vereador Antônio Carlos C.A. Quero aqui aproveitar a oportunidade e corrigir uma fala que eu tive ali em cima agora. A Rua Santos Pinto, ela não começou a revitalização da calçada. Ela está para começar a revitalização agora em breve. Foi tantas falas lá hoje, Serrinha, de melhorias em outras comunidades, que no momento ali eu acabei falando que tinha começado. Está para começar com outras notícias breves. Quero agradecer também meu amigo Rudinei, que é um pedido do vereador também. Tá, Rudinei? Tem me alertado, não começou e está para começar. Boa tarde a todos. Que Deus possa abençoar o nosso município, o melhor município dos 78 que compõem o nosso Espírito Santo. E aqui eu quero saudar
a mesa na pessoa do nosso presidente, doutor William Miranda, saudar aqui os nobres edis, saudar aqui a equipe da Romu, que tem feito um brilhante trabalho, e parabenizá-los pelo que vem desempenhando na nossa cidade de Serra. Quero cumprimentar aqui os que estão aqui acompanhando o nosso trabalho na galeria, os servidores dessa casa, apoiadores dos nobres vereadores, e saudar, claro, a equipe mais bonita dessa Casa de Lei, a equipe do vereador Antônio Carlos Ceia. E a minha esposa bonita que está ali no telefone, não sei com quem ela está conversando, mas nós vamos descobrir isso depois. Um abraço, gente. E vamos lá. Comunidade, hoje o motivo da minha vinda aqui é um motivo de felicidade. Eu tenho cobrado a essa casa porque, é claro, aquela ansiedade, o primeiro mandato, os primeiros 90 dias de mandato, e eu preocupado, o que acontece, que não desce nada do meu trabalho, e eu fiquei feliz que aqui está. Um dos nossos primeiros atos. Por quê, pessoal? Eu fui conduzido a essa casa para proteger pessoas. E quando eu digo proteger pessoas, aqui eu não estou olhando ao lado, eu não estou olhando credo religioso, cor de pele, não. O meu objetivo, eu costumo dizer, que é proteger o melhor patrimônio de uma nação, que são as pessoas. E nos meus 38 anos de Jacaraípe, eu vi muitas coisas acontecendo, coisas essas que poderiam ser evitado. Eu vi a mãe do falecido André Megabyte ser atropelada na frente de uma unidade de saúde. Eu já socorri crianças atropeladas na frente de uma escola. Eu já vi muitas coisas que poderiam ter sido evitado com um simples projeto de leis, que talvez já esteja em andamento nessa casa, ou que talvez já surgiu no coração de muitos, porque aqui nós temos homens e mulheres capacitados para ter pensado nessa situação. Muitos que aqui passaram também, talvez até pensaram em elaborar. Mas aqui eu quero pedir aos nobres colegas para que olhem com carinho esse meu projeto de lei, onde nós estamos solicitando a construção de faixas elevadas em frente às unidades educacionais de ensino, seja ela privada ou pública, porque ali são crianças, ali são colaboradores do nosso município, é o futuro da nossa nação, e na frente das unidades de saúde. Porque muitas pessoas que tomam algum medicamento ou que saem de uma unidade de saúde, talvez elas possam estar desatentas e um veículo numa velocidade de 40 ou 50 km por hora, dependendo do impacto, pode deixar grandes lesões ou até mesmo levar um paciente a óbito. Este vereador tem o conhecimento jurídico, que é a minha formação, e eu sei que vereador não pode apresentar projetos de leis onde ele vai onerar o executivo. Então, por essa razão, isso aqui é um indicativo para que, pensando positivamente, quem pensa nas pessoas, quem tem o interesse de proteger vidas, que eu sei que esse é o interesse do nosso excelentíssimo prefeito, o Everson Meirelli, o menino que está com todo o gás, com toda a disposição, eu tenho certeza que esse projeto vai seguir adiante. E aqui eu apresentei esse projeto. Haja vista que haverá, sim, despesa ao erário. Mas a pergunta que eu faço é, quanto vale uma vida? A pergunta que eu faço é, quanto custa 10, 15 dias de internação numa UTI? Quanto custa deslocar uma unidade do SAMU, uma viatura do batalhão de trânsito para confeccionar um boletim de ocorrência? Quanto custa depois uma assistência com fisioterapeuta, talvez um pai ou uma mãe de família que ficará afastado do seu trabalho por alguns dias? Então, eu tenho certeza que, para o município mais rico desse estado, isso não significa nada. Vida vale muito mais. E aqui eu quero pedir encarecidamente a esses nobres colegas que olhem com carinho esse projeto e que possam votar nesse projeto.
porque não estarei protegendo apenas as crianças de Jacaraípe, de Nova Almeida, de Manguinhos, de Bicanga, não. É de todo o município de Serra. E eu tenho certeza que isso vai alcançar a cada um de vocês. Eu ainda tenho alguns segundos. Então, na nossa justificativa, ela está muito clara, muito objetivo. Nós não estamos infringindo a nossa Constituição, não é um projeto inconstitucional, porque senão ele não estaria aqui, passou pelo crivo de inúmeros profissionais competentes dessa augusta Casa de Leis, e é por isso que chegou em minhas mãos. E eu fico muito feliz, estou ansioso, Kleber Serrinha, Wellington Alemão e doutor William Miranda, para que chegue o dia de a gente votar esse projeto. Talvez... Vê a parte, vereador? Sim, perfeitamente, Kleber Serrinha. Parabenizar pelo seu trabalho em Jacaraípe, eu acho que é de grande valia, né? Segurança é bom para a população, mas em cima do seu pedido, a gente também quer citar uma situação, não sei se os vereadores aqui estão cientes, sobre a Eco 101, o que ela está fazendo na BR com a duplicação, e está fechando algumas entradas de comunidade, né? E hoje eu fui acionado para ir na comunidade, que a Eco vai passar com ampliação, e aí, vereador, vai fechar a entrada de Cidade Nova da Serra. Sem fazer nenhuma discussão com a comunidade, está tendo esse problema em algumas comunidades, e a gente queria pedir a Eco para discutir, queria pedir os vereadores para entrar em ação, porque, simplesmente, lógico, duplicar é bom, mas vamos duplicar com segurança, com sabedoria e com responsabilidade. A comunidade de Cidade Nova da Serra está desesperada, porque o único local de entrada que dá condições para o Transcol entrar está dizendo que vai ser fechada por causa da ampliação. Então, gostaria de pedir à Eco, com todo respeito, com toda educação, que antes de fazer qualquer tipo de obra na BR, que olhasse a comunidade com respeito, até mesmo porque aquela comunidade, vereador Ceiar, é uma comunidade que está um pouco abandonada. E a gente vai pedir ao prefeito que olhe com carinho, com amor, e a gente também fazer um pedido da Eco 101, que não abandone e que não mude ali a entrada, que crie aí uma oportunidade para justamente não deixar na mão. Vamos aí, quero também pedir ao presidente que reforce esse pedido juntamente com essa casa, para a gente discutir sobre a questão dessas entradas na comunidade ali da BR-101. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho, que Deus abençoe, e eu tenho certeza que você está fazendo um mandato de excelência. Uma parte, vereador. Perfeitamente. Foi bom o vereador Kleber Serrinha tocar nesse assunto. Nós tivemos lá com a equipe na comunidade Rio Preto, que também faz parte daquela região de Cidade Nova da Serra. Está sendo construída uma estrada nova, onde a empresa cedeu o espaço para a prefeitura construir uma nova estrada. Realmente, a Eco iria fechar agora, iria fechar no próximo dia 5 essa estrada. Nós acionamos a Secretaria de Habitação, o Cleiton, da Secretaria de Habitação, já entrou em contato com a Polícia Federal e a Eco também. E aí a gente conseguiu mais 45 dias, vereador Kleber Serrinha, para poder dar tempo da nova estrada ser construída. Então, graças a Deus, o trabalho da equipe do governo, a gente conseguiu entregar para aquela comunidade um pouco mais de tranquilidade. Eles aguardam ansiosamente a construção dessa nova estrada. É isso aí. Como já estava praticamente no término, então é isso, pessoal. Eu quero aproveitar aqui para parabenizar o nosso delegado, Sandy Mori, pelo trabalho brilhante que ele vem fazendo na nossa cidade. O índice de homicídio reduziu na nossa cidade, as apreensões que ele vem fazendo na nossa cidade é o que nós queremos. Mas eu não posso aqui deixar de dizer que nós precisamos de verdade que a nossa legislação seja alterada, porque, caso contrário, a nossa polícia, a nossa guarda municipal vai continuar enxugando gelo. Isso é para Brasília, isso não é de competência do município. Isso eu falo para os que estão lá fora, que ainda não conhecem a legislação.
que seja puxada a orelha dos nossos deputados federais, que não estão preocupados em alterar o nosso Código Penal de 1940. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Com a palavra, vereador Pastor Dinho. A cadeira estava descendo, eu que sou levinho. Não é gordofobia, não. Tô falando. Não, mas foi importante vocês falarem durante a minha fala, que eu preciso usar isso como exemplo. Bom, boa tarde a todos vocês. Eu quero reafirmar aqui a minha dificuldade, mesmo como pastor, teólogo. Eu sou pós-graduado em docência do ensino superior. Eu estudei fora do país, inclusive, para poder me formar pastor, mas eu tenho muita dificuldade em usar versículos isolados para justificar alguma fala. Eu tenho dificuldade, não estou dizendo que é errado, mas eu tenho dificuldade. Mas hoje vou precisar citar aqui alguns versículos, porque na última sessão, como eu fui o primeiro inscrito, me senti injustiçado, né? Por isso já comentei aos meus colegas, como foi a minha primeira fala, eu não tive tempo depois de poder responder os nobres colegas que aqui estão. Mas antes de qualquer coisa, eu quero dizer a vocês que eu não levo para o coração, ok? Nós estamos em um parlamento, aqui nós defendemos pessoas que nos elegeram, cada um tem a sua bandeira, e obviamente nós levarmos as nossas discussões aqui para o coração, nós precisamos sair do parlamento e ir para um ringue, e não é o meu caso. Então eu quero dizer que mesmo me sentindo ofendido por algumas falas, eu respeito as vossas excelências, e para mim isso não muda nada a nossa convivência aqui dentro, ok? Dito isto, primeiro eu quero... Foi o que aconteceu comigo na última sessão, e não entenderam a minha... Enfim, vamos lá. Então, primeiro eu quero me dirigir aqui à nobre vereadora, que não usou o meu nome, e respeito na sua fala, e disse que nós temos que orar pelas autoridades, e eu concordo com isso, concordo plenamente com isso. Timóteo, ele recebe na sua primeira carta, no capítulo 2, avisos, né, que Paulo dirigiu para ele. Romanos, capítulo 13, também fala sobre isso, nós temos que sujeitar as autoridades, e respeito e concordo plenamente com isso, mas não concordo que nós confundamos sujeição com conivência. E aqui está, talvez, a má interpretação que vocês têm de mim, quando eu me dirijo a alguns pastores dessa cidade, o chamando de esquerdista, como, por exemplo, aqui, um padre foi citado, que defendeu bandidos, é um padre esquerdista. Nós teremos pessoas que vão divergir em todos os níveis, e eu vou divergir de uma certa associação da nossa cidade, porque, na minha opinião, pelos comportamentos, eu vou sempre dizer que são pastores de esquerda. Agora, dizer que a minha oposição a eles é uma falta... Não foi essas palavras, mas foi o que eu entendi, uma falta de entendimento, de conhecimento, muito pelo contrário, eu oro, inclusive pelo Everson Meirelles, pasmem. E eu não quero que a cidade esteja pior do que está, muito pelo contrário. Agora, eu fui eleito aqui com as minhas bandeiras ideológicas e sou oposição. Eu sou oposição ao Everson Meirelles, e ponto final. E eu sei que tem os bônus e o ônus daquilo que eu defendo aqui em cima. Tenho idade suficiente, maturidade suficiente para ouvir o que eu ouvi, entender que nós somos oposição em algumas pautas, e tudo bem. Agora, o que nós não podemos dizer é que a oração ela é uma conivência, porque não é. Por exemplo, eu devo orar para o Lula? Posso, para orar para que Deus possa levá-lo o quanto antes. Mas, por exemplo, esse cidadão é amigo de Fidel Castro, que era amigo de Che Guevara, assassinou LGBTs, massacrou o seu povo. Daniel Ortega, da Nicarágua, que é amigo do presidente atual do nosso país, que perseguiu padres, perseguiu freiras. Devemos orar pelas autoridades? Sim, mas devemos concordar com elas? Não, porque João fez oposição a Herodes, Elias fez oposição a Acabe. Então, o que nós temos que entender, queridos amigos e colegas de parlamento, que a oposição ela vai acontecer.
Mas o que nós não podemos é levar para o coração, ok, as nossas oposições. Porque a leitura que fiz, não estou dizendo que assim os fizeram, mas a leitura que fiz foi exatamente essa. Que trouxeram para o coração uma discussão parlamentar. E eu não vejo aqui nenhum amigo de partido de extrema esquerda, PSOL, PT, por exemplo, que aí eu nem apertaria a mão. Eu vejo aqui pessoas que, obviamente, estão defendendo o prefeito, pela articulação que foi aqui na segunda-feira. Eu acredito que o prefeito deve ter feito a ligação, hoje é dia de vocês partirem para cima do pastor. Mas não há comunhão entre Cristo e Belial. Paulo fala isso em Coríntios, e lembrando que o que antecede o capítulo 13 de Romanos é o capítulo 12. E que diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. Então, queridos, eu quero deixar claro aqui, a nobre vereadora, eu oro pelo nosso prefeito. E não é brincadeira. Mas orar por ele não significa que eu concordo com ele. Orar por ele não significa que eu não vou aqui e vou falar, prefeito, foi isso. Não vou, e não espere isso de mim. Falando agora para o líder da oposição aqui, aliás, da posição, que disse que tem vereadores que são como cigarra, eu quero olhar para ele aqui. Sim, existem vereadores que são como cigarra, mas essa cigarra solitária, talvez, está deixando vereadores incomodados. Porque eu sempre digo, uma andorinha só não faz verão, mas ela faz barulho. E repito, eu reafirmo o meu respeito a todas as suas palavras. Porque entendo a sua função, que afinal, se não tivesse oposição, qual seria a sua função? Respeito, mas não devo me calar e concordar. Por quê? Porque não estou aqui para ser base do prefeito Everson Meirelles. Não estou aqui para concordar com tudo que ele faz, eu sou oposição ao Everson Meirelles. E sei que o texto, né, não sei, imagino que o texto que Vossa Excelência leu deve ter sido um texto enviado por ele, porque o senhor, Vossa Excelência é bom para falar. Já vi aqui alguns discursos de Vossa Excelência, bons discursos, já falei isso pessoalmente para você. Você é bom de fala. Mas deu para ver claramente que foi um discurso programado ou indicado por alguém, o que também respeito. E o único pedido que eu faço para Vossa Excelência é continue afirmando que o prefeito é cristão e é um homem de família, porque isso me é muito útil no futuro. E vou dizer uma coisa para você, nobre vereador. Eu preciso de você e você precisa de mim. Porque, repito, se não fosse a oposição, qual seria a sua missão? Por último, quero me dirigir aqui ao nobre vereador, que nas últimas semanas me fez um grande favor, que está aqui na minha frente. Eu sempre digo, e vou reafirmar aqui, que não devemos levar para o coração aquilo que nós defendemos no parlamento. Porque eu já vi aqui vereadores saindo nos tapas por causa de prefeitos aqui, e meses depois eles criticando o prefeito. Porque vou dizer para vocês, o mundo não gira, ele capota. Então, ao nobre vereador aqui, que se indignou, como nós vimos aqui, outras interrupções aqui nas falas. Eu não te desrespeitei, nobre vereador, mas se o senhor se sentiu desrespeitado, eu peço aqui a minha desculpa. Meu pai me ensinou que homem não é aquele que não erra, mas é homem aquele que reconhece os seus erros. E eu reconheço que a minha atitude não foi uma atitude legal com Vossa Senhoria, que nunca me interrompeu. Mas eu deixo claro que não foi minha intenção, como nós estávamos aqui falando, o nobre vereador estava ali. Como outro vereador foi chamado a atenção na mesma sessão que eu fui chamado a atenção. Mas qual é o problema? O problema é que nós estamos levando para o coração. E o discurso, ele passa a ser um discurso pessoal, e não um discurso ideológico, e não um discurso de pautas. Então, eu quero apenas responder, nobre vereador, alguns questionamentos, e um dos questionamentos foi a respeito dos projetos sociais, e vocês não vão ver aqui o pastor Dinho passando vídeos de projetos sociais, porque não é minha pauta, não é minha bandeira. Como eu nunca vi alguns de vocês aqui defender crianças que são abusadas nas escolas. Nunca vi vocês denunciando pastores assediadores e abusadores, como eu defendo aqui. Eu nunca vi vocês defendendo crianças ou criticando pautas de movimentos de esquerda que vão contra a nossa fé. E óbvio que nem vou requerer isso dos senhores. Por quê, pastor? Porque quando eu falo, eu defendo, eu tenho convicção que eu também defendo aquilo que vocês não estão falando aqui. E quando eu falo Vossa Senhoria, né? Quando o senhor faz um projeto social, eu me sinto representado, ainda que eu não esteja lá fazendo nada. Porque se eu tiver que cobrá-los por aquilo que eu defendo, meus queridos, onde nós vamos parar?
Se eu tiver que cobrar cada um de vocês por não falarem aqui sobre ideologia de gênero, por não defender as crianças, por não defender a fé, por não defender a família, onde nós vamos chegar? Então eu estou muito tranquilo e muito em paz com a oposição que a mim foi feita. Eu só quero dizer aos nobres vereadores que não levem para o coração. E aqui eu não estou falando muito como vereador, eu estou querendo ser um pouco pastor. Por quê? Porque se nós levarmos e tentarmos nos gladiar aqui dentro, com as oposições por amor a alguém, isso vai dar ruim. Por quê? Porque eu tenho a plena convicção, e escrevam o que eu estou falando, que daqui a 2, 3 meses esse caso de amor vai passar. E eu quero afirmar, eu vou afirmar, esse caso de amor vai passar. E faça-me um favor para que vocês possam me ajudar no futuro. Reconfirme e reafirme que o prefeito é um cristão e de família. Eu serei muito beneficiado no futuro. Então, eu só quero aqui justificar sobre as emendas, nobre vereador. Nós somos vereadores de primeiro mandato, não temos emenda ainda. E terei muito prazer em enviar a emenda do meu compromisso que eu fiz com a Associação AXA aqui. Não me esqueça. Mas se eu for cobrá-los por enviar emenda, por exemplo, a segurança pública, porque todo o meu dinheiro vai ser enviado para projetos de cristãos e segurança pública, saúde, eu não vou enviar nem R$1 para esses projetos de esquerda, nem R$1. Mas se nós tivermos que medir o outro como nós nos medimos, onde nós chegaremos aqui? Então, vamos lá, o que eu faço em Brasília? Eu quero só dizer que o meu partido, o meu deputado federal, Gilvanda Federal, mandou R$500 mil, que já está na conta da prefeitura, para a segurança pública. O PT mandou 8 milhões, mas não mandou nem R$1 para a segurança pública, porque o PT não gosta de segurança pública, mandou para a saúde, porque eles gostam de saúde, pastor? Não, mas não vou entrar nos méritos. O partido do nobre vereador aqui também, dos vereadores dos republicanos, o partido de vocês, se vocês não sabem, também mandou R$500 mil para a segurança pública, e foi comprado equipamentos e drones. Eu quero dizer que a maior entrega que a Polícia Militar do Espírito Santo recebeu nos últimos anos, talvez na sua história, foi a entrega de 22 viaturas blindadas. O recurso de mais de R$13 milhões enviados pelo deputado federal, Gilvanda Federal, que enviou mais de R$13 milhões e compraram 22 viaturas blindadas. Mas o que a Serra tem a ver com isso? 6 viaturas vieram para o município da Serra. 3 delas para o 6º Batalhão e 2 delas para a 14ª CIA em Ferro Rosa. Então estou apenas justificando que às vezes as nossas viagens a Brasília não surte um efeito visível, mas é uma semente que está sendo plantada e que nós colheremos frutos no futuro. Quero lembrar também que o meu deputado federal, meu amigo, meu irmão, enviou também, e já está comprado, 300 fuzis, 762, modelo Arad israelense. Se fosse o PT, mandaria comprar flores e livros, mas já tem 300 fuzis comprados, calibre 762, assim como as 22 viaturas blindadas, para equipar a Polícia Militar do Espírito Santo. E, obviamente, a Serra será beneficiada. Então, eu vou deixar parte do meu tempo para o vereador que me pediu, e eu quero dizer aqui aos 3 vereadores que dirigiam a palavra, eu não levo para o coração. Eu não sou inimigo de CPF de ninguém que está aqui. Muito menos do prefeito Everson Meirelles, que já falei, já estive com ele 2 vezes. Tem voz de bom menino, educação de bom menino, mas eu sou oposição. E se nós não tivermos cuidado com aquilo que nós levamos para o coração aqui, nós corremos o risco, repito, de terminarmos o ano, um olhando para um lado e o outro olhando para o outro e comprando guerras que não são nossas. Conceda a palavra, presidente. Obrigado, presidente, não, vereador. Né, queria pedir um rapaz para colocar o vídeo desse final de semana. Nós tivemos uma limpeza na comunidade de Balneário de Carapebus. Sabemos que é uma limpeza simbólica, né? Porque nós realmente, o que nós estamos fazendo é conscientizando as crianças, a população de nossa cidade. E como temos a certeza que as crianças é o nosso futuro, é o dia de amanhã, e só através deles que nós vamos conseguir mudar a realidade da nossa cidade. Vê se você consegue colocar aí o vídeo aí. Tem que estacionar, né? Tem que estacionar. O Sapo Zé tem uma dica, ele é especialista, ele cuida do meio ambiente todo dia. O Sapo Zé tem uma dica,
ele é especialista. Ele separa o seu lixo todo dia. Ele separa o seu lixo todo dia. Nessa comunidade o lixo tem seu lugar. E a coleta na sua rua vai passar. Ó, lixo no chão. Aí não pode jogar lixo não. Isso é falta de educação. Toma cuidado e preste atenção. Tem que tirar esse lixo do chão. Chão, 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 chão. Aí não pode jogar lixo não. Isso é falta de educação. Tem que tirar esse lixo do chão. Chão, 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 chão. Você acredita? Esse sapo Zé é bom mesmo, né? E tem mais, hein, criançada? O sapo Zé sempre recicla. Ele é especialista em cuidar do meio ambiente todo dia. O sapo Zé sempre recicla. Ele é especialista. Ele separa o seu lixo todo dia. Ele separa o seu lixo todo dia. Na comunidade. É isso. As crianças, finalizando, as crianças tiveram um recolhimento na praia. Fizemos uma caminhada na orla recolhendo lixo. Coisa descartável, porque o meio ambiente, as tartarugas, as baleias, os golfinhos, depende de todos nós. É muito lixo na praia. Os banhistas vêm, pastor, e jogam muito lixo. E aí a gente está vendo que só com as crianças que nós vamos conseguir conscientizar e fazer a diferença. E vale a pena lembrar que uma criança autista de 6 anos de idade deu uma grande palestra para a gente falando do meio ambiente lá, do que ela aprendeu neste dia. Então, eu quero parabenizar toda a nossa equipe e a equipe da Prefeitura pela Praia Limpa. Obrigado, pastor. Nada, então eu concluo aqui. Eu acho que você, Jefinho, foi mais uma cartada de Jefferson Meirelles para poder me desestabilizar. Quando eu acho que eu estou na frente, o cara vem. Parabéns à oposição por esse cavalo de Troia. Obrigado, Deus abençoe. Com a palavra, vereador Rafael Estrela do Mar. Rafael, você me dá um minutinho na sua fala? Você me dá? Não vou pedir não, tá bom? Quando você estiver na sua linha de raciocínio, hein? Rafael, ô Rafael, hein? Boa tarde aos nobres vereadores. Quero saudar os colegas, saudar a mesa diretora na pessoa do nosso presidente, Saulinho da Academia. Parabenizar também o timaço que está aí na galeria aí de todos os bairros, também assessores, que Deus abençoe. E também a TV Câmara, as pessoas que nos assistem nessa tarde. O nobre colega Graça e Paz, pastor, está perdoado, eu te peço perdão também nessa tarde. O parlamento é isso. Quando eu desci, eu cumprimentei os pastores, cheguei a pedir licença, excelência, e hoje eu tive a oportunidade também de cumprimentá-lo, e o parlamento é dessa forma que eu acredito que o debate é salutar, e somente assim nós vamos crescer e avançar na cidade da Serra. E, novamente, eu quero trazer aqui, eu falo bastante de projetos, e no expediente do dia de hoje, eu agradeço aí a mesa diretora e peço, se puder nos ajudar ainda mais, né, colocando em breve na ordem do dia para votação, eu vou agradecer que o projeto de lei número 43 de 2025, que institui no calendário oficial de eventos da Serra do Espírito Santo o Dia Mundial do Jiu-Jitsu e da Outras Providências. É muito importante instituir o municipal do Jiu-Jitsu. É muito importante instituir no calendário municipal porque eu tenho participado de bastante eventos em municípios que têm instituído
e tenho visto o resultado com esses projetos de lei. Eu quero passar o vídeo ali, por gentileza. Pode liberar o vídeo. Sou faixa coral 7º grau, responsável pela equipe board de jiu-jitsu em Serra, Espírito Santo. Venho aqui enfatizar a importância desse projeto na vida dos jovens que nele estão. Também parabenizar o vereador Rafael Estrela do Mar por ter essa iniciativa. Eu tenho certeza que esse projeto vai muito mais além do que ensinar uma arte de luta ou de defesa pessoal para os jovens. Ele vai socializar e formar verdadeiros cidadãos. Boa tarde a todos, eu sou o professor JJ, eu dou aula de jiu-jitsu no bairro residencial Vicente Mestre. E eu estou aqui para falar um pouco mais da importância desse projeto social na vida da comunidade. Eu percebo que a cada aula meus alunos eles têm melhorado cada vez mais, seja na escola, na rua, tem melhorado o comportamento. E aqui nós não treinamos apenas lutadores, aqui nós formamos o caráter dessas crianças. Eu tenho certeza que daqui deste projeto social irá sair grandes profissionais. Este projeto social, ele tem um impacto gigantesco na vida da população. Então eu quero dizer para vocês que daqui de dentro vai sair grandes mulheres, grandes doutores e grandes médicos. Eu também quero parabenizar o nosso vereador Rafael Estrela do Mar por essa iniciativa e essa parceria que ele tem fechado com a gente. Então, pessoal, é muito importante esse tipo de trabalho, que eu vou chegar na minha fala, que é o terceiro item aqui, mas eu vou ter mais um vídeo que vai falar sobre iluminação pública, que a IDP tinha deixado o bairro Boa Vista, perto de Jardim Carapina, quase 2 semanas sem iluminação, graças a Deus e ao PROCON aqui da Câmara Municipal, que intercedeu junto e resolvemos lá essa situação. Eu vou chegar na final da fala, que nós vamos falar do nosso município. E eu quero dizer que o esporte, ele melhora a saúde, a socialização, o desenvolvimento pessoal e a inclusão social dos nossos jovens, né? Acima de 6 anos, José de Anchieta, graças a Deus, a Grande Anchieta, Jardim Tropical, Residencial, tem sido muito bem assistido por esses projetos. Agora eu quero falar, eu trouxe aqui, na semana passada, referente à casa que foi incendiada em Boa Vista, e os moradores ficaram mais de 2 semanas sem iluminação pública. Não foi a prefeitura já tinha feito os reparos, precisava fazer um reparo, uma manutenção na caixa CS, e infelizmente a IDP demorou um prazo que não é razoável, e os moradores ficaram mais de 2 semanas sem iluminação pública lá naquela comunidade, onde nós entramos prontamente aí com um pedido aqui pela Câmara Municipal da Serra. Pode passar o segundo vídeo. Olá, boa noite. Sou Ramon, de Boa Vista, Jardim Carapina. Quero agradecer a Rafael pela solicitação atendida. A rua estava tudo apagada e prontamente ele solicitou o serviço e foi atendido. Cheguei da faculdade, agora a rua está clara. Também tenho a agradecer pela demolição que foi feita na rua, a limpeza, que a vida da população nessa rua está voltando à normalidade devido a um bom serviço prestado pelo nosso vereador Rafael Estrela do Mar. Quero te agradecer. Muito obrigado por tudo aí. Então, eu não me canso, né, de trazer essas mensagens. Isso fortalece a minha função, fiscalizar e também cobrar uma resposta e também fazer valer, né, doutor William, o direito do consumidor. Como que o consumidor é cobrado por uma taxa, e se a própria EDP, que quem cobra a taxa é o município, mas a EDP, que precisa fornecer alimentação aos postes, tem dificuldade ali de atender a comunidade. Achei um descaso, porque se fosse em Jardim da Penha, Jardim Camburi, Praia da Costa, não tinha ficado essas 2 semanas sem a alimentação na caixa CS ali do poste que atende a população do bairro Boa Vista. Agora eu quero chamar aqui o terceiro vídeo. Hoje a fala é rápida, é um vídeo, não é uma foto, onde eu quero parabenizar, pode colocar a foto, onde eu quero parabenizar, Sérgio Peixoto, e gostaria que você levasse esse recado à prefeitura. Eu quero parabenizar a Serra já
contabilizou. Aqui nós não estamos comemorando mortes, né? Nós não estamos comemorando, não é isso? Nós estamos aqui parabenizando pelo índice e de avanço na segurança pública da nossa cidade. Jamais, o ideal seria, nobres colegas, que não tivesse homicídio. Mas estou fazendo, como eu falei aqui na semana passada, estou trabalhando para tentar ser uma formiga, talvez, nós aqui juntarmos para a gente poder de verdade fazer aquilo ali, ó, porque aquele trabalho não acontece do dia para a noite. Isso é um trabalho concentrado. Aí eu torno a falar, e eu quero falar agora para a cidade da Serra. Quando o índice vai mal, o culpado é a gestão. E quando o índice vai bem, o governo do Estado que está de parabéns. Mas nessa tarde, quem está de frente ali é a Guarda Municipal, é a Polícia Militar, que está ali combatendo todos os dias o crime organizado, está combatendo ali o tráfico de droga. Muitas das vezes a Guarda fazendo um serviço que está mais contribuindo ali no dia a dia, porque é uma discussão, e na verdade já está pacificado, reconhecendo como a Guarda, como força policial, depois vocês podem me corrigir, tá? Mas eu quero parabenizar novamente o nosso prefeito Everson Meirelles, quero também parabenizar a nossa vice-prefeita e secretária de Segurança Pública, porque parabéns para a Polícia Civil, parabéns para o Governo de Estado, parabéns, mas principalmente parabéns para a nossa Guarda Municipal, parabéns para o nosso prefeito e parabéns para os vereadores que estão aqui debatendo todos os dias o orçamento da cidade e dando condição para que a nossa Guarda esteja na rua preparada, bem remunerada e em breve nomeado com 138 guardas. Dia 9 já tem 50, não é isso? E em nome de Jesus, com fé em Deus e com o auxílio do nosso prefeito, vamos colocar os restantes preciosos guardas nas ruas para que esse índice que acabo de apresentar, que jornais que muitas das vezes não falam muito bem da nossa administração, mas nesse post parabenizou aí a Polícia Civil e também a nossa Guarda Municipal, que é liderada pela nossa secretária de Segurança Pública, delegada Gracimere. Gracimere, meus parabéns, pode contar com o meu mandato, eu estou aqui à disposição não só da prefeitura, do prefeito, mas principalmente de toda a cidade da Serra, de todos os moradores. Eu me alegro porque eu faço parte, doutor Peixoto, eu faço parte desse índice aí. Vereador. Eu faço parte porque é através do nosso trabalho sério, que nós desenvolvemos nessa casa, os resultados estão sendo colhido ali nesse índice de uma redução, comparando a 2024, de mais de 80% na redução de homicídio na cidade da Serra. Então, isso me alegra muito e pode sempre contar com o meu mandato aqui na Câmara Legislativa. Com a palavra, vereador. O nobre vereador Ceá. Ele pediu primeiro, Ceá. Eu quero agradecer a parte, retorno a essa fala porque durante o meu direito eu cedi a parte aos nobres edis e um material que eu precisava informar, não houve tempo. Então aqui minha eterna gratidão e te parabenizar, Rafael, pelo trabalho que você vem exercendo na nossa querida Serra. Eu tenho certeza que você já está na história dessa cidade. E quando eu falava da situação das faixas elevadas, é porque, infelizmente, nós estamos num país em que pessoas não sabem obedecer leis. Aí está uma criança que foi atropelada por carro em frente a uma unidade escolar. Passa a próxima. Aí mais uma situação da criança que foi atropelada, tá em frente à escola, criança atropelada após sair de escola em Cachoeiro Itapemirim. Mulher surda foi saindo da unidade de saúde, também foi atropelada em frente à unidade de saúde. Tem mais? Está aí idosa, é a mesma matéria, né, em jornais diferentes, jornais distintos. Tem mais algum? Ou acabou?
vejamos, então, a necessidade se faz urgente, tendo em vista o valor de uma vida, que é o bem maior, né? Então, eu tenho certeza, como um nobre vereador aqui, mais antigo dessa casa, falou que muitos desses projetos já foram apresentados. Mas nós estamos numa nova história, com novas pessoas que foram conduzidas a essa casa com responsabilidade, não menosprezando os que aqui passaram, mas eu tenho certeza que esse projeto vai adiante, porque antes dele sair do coração do Antônio Carlos C.A., ele nasceu no coração de Deus. E aquilo que Deus põe a mão, eu sei que acontece, porque o Deus que eu sirvo é um Deus de ciclo completo, como diz a minha pastora Sheine e meu pastor Bruno Félix. Então, eu tenho certeza que nós teremos no nosso município de Serra, as escolas, seja ela privada ou pública, as nossas unidades de saúde com faixa elevada e as pessoas passando em baixíssima velocidade, protegendo o nosso melhor patrimônio, que são as vidas. Muito obrigado, vereador Rafael Estrela do Mar. Obrigado, nobre vereador C.A., com a palavra Cabo Rodrigues e depois doutor William Miranda. Eu agradeço o vereador pela parte. Parabenizo pela fala e reforço aqui parabenizando as forças de segurança de um modo geral pela redução nos índices de criminalidade, principalmente em relação à taxa de homicídio. Temos 2 guardas municipais no nosso município da Serra, uma antes do Dr. Sérgio Vidigal e uma após Dr. Sérgio Vidigal. Antes do Dr. Sérgio Vidigal, tínhamos uma GCM que ganhava R$ 1.500 de salário. Muita gente se esquece disso. Uma guarda municipal desvalorizada, sem estrutura. Dr. Sérgio Vidigal entra e faz do concurso da guarda municipal um dos concursos níveis médios mais desejados do Estado. Onde nós encontramos um concurso nível médio, onde você entra ganhando R$ 10.000, na guarda municipal da Serra. Fruto de trabalho, fruto de um trabalho responsável. Eu estou aqui parabenizando o Dr. Sérgio Vidigal e o nosso prefeito Everson Meirelles, que tem dado continuidade a esse trabalho. 138 formandos, com expectativa de nomeação em agosto, que foi reduzida e trazida para o mês de abril com 50 nomeados. Eu tenho certeza que os 138 serão nomeados. Parabéns à gestão. Às vezes eu converso com alguns amigos militares e digo o seguinte: quem dera tivéssemos como governador do Estado alguém como o Dr. Sérgio Vidigal, para abraçar a polícia militar da forma que o Dr. Sérgio abraçou a Guarda Municipal, da forma que o Everson Meirelles tem abraçado a Guarda Municipal. Com a Obrigado, palavra, vereador. Obrigado, meu amigo vereador. Com a palavra, doutor William Miranda. Obrigado, vereador Rafael. Não poderia deixar de também elogiar o trabalho que tem sido executado pela nossa secretária de Defesa Social, a delegada Graciméria. A delegada que tem uma história na nossa segurança pública, onde ocupou os maiores cargos da nossa segurança pública. E hoje, eu acho que é muito merecido todo o agraciamento, os elogios que foram feitos ao delegado Rodrigo Sandimori, um profissional de primeira linha, que tem realmente contribuído muito para a nossa segurança, para a diminuição desses índices de homicídio na cidade. Então, a gente tem que entender que a Polícia Civil ela é uma política investigativa. É uma polícia que investiga depois que o crime acontece. Mas quem ajuda a prevenir o crime? Quem ajuda a prevenir o crime? São a Guarda Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, enfim, todas as forças de segurança. Então, a gente não pode agora querer qualificar, elogiar apenas uma força. Hoje nós temos as reuniões constantes aqui na Prefeitura, com todo o comando da segurança pública do Espírito Santo, que é o GGIM. Então, hoje, esses índices, todas essas equipes de segurança merecem aplausos. Todas essas equipes de segurança deveriam também estar no jornal, porque elas sim contribuíram com isso, com o trabalho preventivo e ostensivo. Então, eu quero aqui parabenizar mais uma vez a gestão do prefeito Everson Meirelles, a delegada Graciméria, com sua experiência e com a forte equipe que ela tem por trás dela também, tem ajudado a contribuir muito para a diminuição do nosso índice de segurança. Encerrado o vereador inscrito, fica para a próxima sessão o vereador professor Renato Ribeiro, vereador Wellington Alemão, vereador Stefano Andrade
e vereador Jefinho Balneário. Passo encerrado o expediente, encerrado os oradores aqui, passo para o primeiro secretário para a leitura da ordem do dia. Ordem do dia. Projeto de lei número 225/2024, de autoria do Poder Executivo, institui o programa Transitando com o projeto integrador do Currículo de Rede Municipal de Ensino da Serra. Projeto de lei número 225/2024, em discussão. Discussão. Em discussão, vereador Stefano Grade. É um projeto de extrema importância, vem em consonância ao nosso município. Eu tenho certeza que todos os vereadores aqui, andando em suas comunidades, veem o pedido, o clamor de mais um quebra-mola, mais uma faixa elevada, e levar esse programa de educação ao trânsito à escola é possibilitar a transformação de uma sociedade para que possamos ter mais consciência durante o trânsito, não somente os motoristas, mas pedestres, ciclistas, e a orientação do líder de governo é que a base vote sim. Em votação. Senhor presidente, Tá bom. senhor presidente, 18 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Projeto aprovado. Projeto de lei número 114/2025, de autoria do vereador Teilton Valim, dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de nome nas vias descritas, ruas, avenidas, vias no bairro Civite 2, Serra. Projeto de lei número 114/2025, em discussão, em votação. Não. Eu voto sim. Obrigado. Você vai. Já está escrito, já ficou. Professor Renato, Ayrton, Alemão, Stefano e Jefinho. Bora, vamos botar nominal aqui, ó. Não, pô. Votação empatada lá. Tá dando problema direto com isso aí, tá? Tá dando problema direto com isso aí. Registrar o voto aí, vai. Foi. Senta o dedo, C.A.
Ah. Senhor presidente, 16 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Projeto aprovado. É eu que falo, né? Não sei que fala. Encerrada a ordem do dia. Encerrada a presente sessão, a próxima será regimental.